Então, olá, sou Emanuel Gomes. Este vídeo é a defesa do meu trabalho de conclusão de curso pela Faculdade Hidra, para o curso de Complementação Pedagógica, Extensão em Pedagogia. O título do meu trabalho de conclusão de curso é o Roleplay Game na Educação Infantil, Construção de Princípios Éticos, Morais e do Bom Senso. Bom, vale começar explicando o que é o RPG, do que se trata o RPG. A pesquisadora Paula, então, em 1996, define o RPG como um jogo de interpretação de personagens, criado em 1974, com foco na construção colaborativa de narrativas fictícias. E, de fato, a literatura já traz, falando no sentido acadêmico, uma vasta explicação do que é o RPG. A gente ainda tem as definições de Braina e colaboradores associado à definição de Mandu, Eles entendem que o RPG serve como um recurso pedagógico porque estimula a criatividade, além de estimular o desenvolvimento cognitivo, linguístico e a resolução criativa de conflitos. Aqui eu trouxe algumas imagens pessoais, onde na primeira se trata de uma aplicação de um jogo de RPG one shot numa feira, e a segunda é simplesmente de cunho recreativo. Bom, ainda na introdução, existem alguns aspectos que o RPG traz consigo na área educacional, Então, algumas reflexões e aplicações. Aspectos psicológicos e éticos, de acordo com o Nascimento, em 2013, e Levinas, associado aos conhecimentos de Levina, traz um aprofundamento da personalidade infantil, Ou seja, mais do que simplesmente o jogar, o brincar, existe ali uma expressividade emocional, onde as escolhas trazem consequências sociais no contexto do jogo, nessa gamificação. Farias, em 2018, associado também a Levinas, entendem que há uma promoção de empatia e convivência, Ou seja, o ambiente do RPG é um ambiente de respeito e acolhimento. E explora essas diferenças fomentando o bom senso, de acordo com esses pesquisadores. Por isso que Pado e colaboradores, em 2013, entendem que a escola é um microcosmo social. Nesse sentido, essa pesquisadora, junto com esses colaboradores, trazem uma reflexão sobre os desafios sociais, tanto da discriminação quanto da violência, e existe uma importância dessa educação, que é a educação ética e a educação inclusiva. Então, nesse sentido, eu desenvolvi a seguinte pergunta, a pergunta central que gera esse trabalho de conclusão de curso. Qual é a eficácia do uso do RPG na educação infantil para promover a construção de princípios éticos, morais e do bom senso nas crianças? Bom, entendemos que um trabalho acadêmico precisa de objetivo geral e objetivos específicos a serem alcançados, Então, nesse sentido, eu trouxe o seguinte objetivo geral: investigar como a implementação do RPG nas salas de aula pode aprimorar o desenvolvimento dessas competências essenciais nas crianças. E por objetivos específicos, eu trouxe 3 objetivos. O primeiro é o de avaliar a percepção dos educadores sobre a importância do RPG como ferramenta pedagógica para a formação ética e moral dos alunos. Então, ele se associa também ao segundo objetivo específico, que é o de medir o impacto do RPG no desenvolvimento de habilidades sociais e de resolução de conflitos entre as crianças, agregado também ao terceiro objetivo específico, que é o de identificar os principais desafios e as estratégias na implementação do RPG no ambiente escolar. Então, existe uma pergunta, o objetivo geral e os 3 objetivos específicos. Então, começando pela metodologia, que se trata de uma revisão bibliográfica, nessa metodologia o objetivo foi de analisar e sintetizar esses estudos sobre o uso do RPG na educação infantil. Ou seja, eu trouxe um foco do RPG mais associado aos princípios éticos e morais, claro voltado para a área educacional infantil. Para isso, obviamente, é preciso fazer uma delimitação e ter critérios. Então,
Os artigos analisados nesse sentido foram artigos publicados de 10 anos para cá, né, completos e com revisões de literatura tanto em português quanto em inglês. Mas quando a gente fala de artigos publicados nos últimos 10 anos, obviamente não estritamente estou pegando apenas esse campo, uma vez que há autores e citações que são atemporais, como Vygotsky, Saviani, Paulo Freire. Então, nesse sentido, estes últimos 10 anos são apenas para escopo e fazer comparação. As fontes de pesquisa, então, foram fontes que trazem todo um repositório, né? Como a Cielo, o Institute of Education Science, o Google Acadêmico, o Google Scholar, ResearchGate, e aqui a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, porque traz bastante referências, principalmente na educação infantil. As palavras-chave ali, os descritores que eu utilizei, foi roleplay game, obviamente, educação infantil, desenvolvimento moral, e um que me norteou bastante foi bom senso, mais ética, mais educação, que traz artigos-chave nesse sentido, né? Feito isso, essa metodologia, então, existiu essa análise, né, desse comparativo, comparando os resultados para identificar essas tendências de RPG na educação infantil e quais seriam essas lacunas. Então, nesse sentido, os resultados e a discussão levam ao RPG associado à política e à educação, ou seja, Saliani em 2002 ali já consegue trazer informações a respeito do meu primeiro objetivo específico, dizendo que a educação está associada às desigualdades sociais, uma vez que a educação reflete os interesses dos grupos sociais dominantes, preparando os estudantes para o mercado de trabalho e perpetuando desigualdades, segundo esse autor. Para além disso, Saviani, em 2002, ainda diz que as questões éticas e as falhas na educação também estão associadas, porque esse autor traz reflexões sobre a ética, a justiça social e como elas são frequentemente negligenciadas nas escolas, apesar da sua importância para uma sociedade democrática. A gente entende, então, que em uma sociedade democrática, a tendência é que se haja uma evolução e uma quebra de paradigmas para não haver mais desigualdade social, obviamente. E isso precisa vir da base. A base é a educação infantil, onde existe um currículo oculto por trás disso, né? Então, eu trouxe essa imagem da reportagem de 2022 que deixa bem claro aqui a deficiência, principalmente física, instaurada nas escolas, né? Escolas de madeira e sem merenda, estrutura precária na rede municipal de educação do Amazonas, isso em 2022. Por outro lado, uma escola estadual de São Paulo, que é uma das mais antigas do estado, traz uma estrutura completamente diferente da estrutura dessa escola do Norte, no ano de 2022, em que apresenta diversas diferenças nítidas, né? Como carteiras muito bem estruturadas, bancos novos e, por fim, uma estrutura física completamente diferente da anterior que nós vimos. Então, nesse sentido, já existe essa desigualdade que está sendo perpetuada, como disse Saviani. Ainda aqui no sentido de RPG, Política e Educação, é interessante notar que neoliberalismo e a educação estão também atrelados, no sentido de que Bauman, em 2008, revela e traz essas informações sobre a educação pública e como ela é influenciada pelos interesses neoliberais, uma vez que promove um modelo que desvaloriza os direitos trabalhistas e privilegia o empreendedorismo. Por isso que essa imagem está aqui exposta, né, da Secretaria Municipal de Educação de Santana, formando sobre uma feira de empreendedorismo nas escolas municipais, ou seja, educação de base, educação infantil, já trazendo um movimento empreendedor. Isso não é um problema. Entretanto, os direitos trabalhistas e o bom senso talvez pode dizer que o empreendedorismo nessa idade não cabe, não é sensato.
Por isso, o Antunes, em 2018, também traz informações sobre como o RPG pode ser uma ferramenta de reflexão crítica nesse sentido, né? Quando ele diz que o RPG ajuda a abordar questões éticas, sociais e promove empatia e a conscientização sobre essas desigualdades que são frequentes. A gente entende, né, que a desigualdade está presente em vários âmbitos da sociedade, a começar pela educação, como aqui eu expus. Então, ainda em resultado de discussões, a ética moral, o bom senso, é necessário no desenvolvimento infantil, porque existe ali uma definição de ética e moral que Maia e Godon, em 2013, conseguem associar a ética ao modo de agir conforme os padrões que já estão estabelecidos na sociedade, né? Enquanto a moral envolve as regras, né, e orienta uma convivência social, a ética já são as regras que estão explícitas na sociedade. Então, a moral se difere nesse sentido, né, de que a moral é associada ao indivíduo, ao subjetivo, e a ética ao convívio social. Por isso que a ética, como uma reflexão sobre as ações humanas, segundo Vasquez, quando faz referência a Furlan em 2004, diz que a ética examina as condições morais subjacentes aos atos humanos, analisando os juízos morais e os princípios que orientam as mudanças nos sistemas morais. Então, nesse sentido, a ética e a moral precisam andar lado a lado, ainda que uma criança possa ser amoral, mas ela tem a ética. Por isso que os pesquisadores Derrida e Farias levantam, né, essa informação, fazem essa inferência de que a convivência, seja em jogos, como no caso do RPG, voltado para essa questão do RPG, ou na sociedade, envolve escolhas que refletem hospitalidade ou hostilidade, influenciando os valores morais dos indivíduos. Então, aqui, mais uma vez, levanta-se a questão da moral, né, que é totalmente subjetiva. Isso traz essa provocação aqui, quando essa informação do Globo relata que essa criança de 9 anos fez uma tremenda algazarra, né? Não sei nem se essa palavra casa bem aqui, mas uma criança de 9 anos cometeu atrocidades com animais. Nesse sentido, ela foi amoral. E aí essa provocação fica no ar. Será que com ensinos de ética e moral, talvez ali jogando para o campo do RPG, nessa escola, né, que essa criança frequenta, será que se fosse aplicado ali, teria assim, um desfecho diferente para essa criança? Bom, ainda nesse sentido, ética, moral e bom senso no desenvolvimento infantil, Pereira, em 2012, faz referências quando diz que o RPG oferece um ambiente controlado para testar e refletir sobre escolhas morais, ajudando no desenvolvimento do bom senso e da análise das consequências. E nisso eu trago a relação entre ética e moral no RPG, né? Uma vez que o RPG, na educação infantil, tende a promover a construção de princípios éticos, morais e de bom senso, essenciais para o desenvolvimento infantil. E aí, mais uma vez, tem aqui uma notícia. Após a reforma do ensino médio, alunos têm aulas de o que rola por aí, RPG e brigadeiro caseiro. Não se trata, então, de uma total reforma na educação, mas uma implementação continuada, como aconteceu, né? Nesse sentido, então, a implementação do RPG na sala de aula é válido? Bom, segundo Ferreira e Galhardo, em 2015, respondendo ao objetivo específico 3 que eu trago aqui, entende que sim, porque o papel do educador nesse sentido é criar os personagens dentro das capacidades dos alunos, a educação infantil, alinhando a narrativa e a habilidade. Por fim, Vieira, em 2012, também entende que a participação precisa ser voluntária, pois os alunos precisam se sentir incentivados a escolher, por livre e espontânea vontade, para manter também o engajamento da ludicidade. Nesse sentido ainda, a criação dos personagens precisa deixar claro que se trata de heróis ou vilões, ou seja, desafiando normas morais para que se faça as escolhas. Aqui uma imagem de alunos em um jogo de RPG em 2014, por um evento do Distrito Federal. Então,
Ainda em resultados e discussões, a implementação do RPG na sala de aula tende a trazer dinâmica e cooperação e evitar a hostilidade, porque o RPG vai explorar ali dilemas éticos e sociais. E o autor Jacques, em 2021, entende que essa reflexão sobre os impactos das escolhas vai trazer essa dinâmica, né, da cooperação, o que pode e o que não pode. Por fim, Levinas e Farias, mais uma vez atrelados aí, entendem que o RPG permite explorar a ética e a moral, pois ajuda na reflexão sobre a convivência. E essa imagem aqui traz simplesmente a capacidade de o aluno, ou o professor, ou o pai procurar jogos de RPG infantil, e ele vai encontrar. Por fim, a conclusão, né, para a pergunta que eu trouxe neste artigo, que seria qual a eficácia do uso do RPG na educação infantil para promover a construção de princípios éticos, morais e do bom senso nas crianças. A conclusão que eu consigo trazer para cá se baseia nesses 3 tópicos, né? O desenvolvimento do bom senso, decisões e valores, associado ainda aos raciocínios, deduções, inferências e pesquisas de Saviani, Derrida, Farias, Jacques, uma vez que o RPG vai além do entretenimento, promove reflexão, ética, moral e incentiva a empatia. Essa palavra fica muito em voga durante todo o artigo. Solidariedade e respeito às diferenças, criando um espaço seguro para explorar as consequências das escolhas. A hostilidade, a hospitalidade ou o heroísmo e a vilania será manifesta ali no RPG, uma vez que os valores, como o acolhimento, conflito, que é essencial para que essa criança tenha um aprendizado de convivência pacífica, vai estar sempre presente ali. Ao passo que ela precisa fazer escolhas entre o que é certo e o que é errado, bem e mal, refletindo assim a complexidade das relações sociais, né? Então, é um ensaio para o seu futuro, digamos assim, e normas morais, né? Promovendo discernimento e empatia. Mais uma vez essa palavra. Por fim, o RPG, então, como uma ferramenta pedagógica, pode ser entendido, sim, como uma formação de cidadãos éticos a partir da educação infantil, porque contribui para essa formação cognitiva, ética, moral dessas crianças, preparando-as para serem agentes de mudança, segundo Saviani e Jacques, né? Atrelando esses raciocínios. O RPG, então, vai preparar essas crianças para decisões morais complexas, enriquecendo a formação ética e social, que é crucial para essa sociedade que estamos inseridos e que essas crianças também serão inseridas, né? E isso, então, quer dizer, como um todo, né, resumindo, portanto, que, de fato, o RPG implementado em educação infantil traz ferramentas lúdicas que podem ser úteis para criar e para construir princípios éticos, morais e de bom senso nessas crianças. Obrigado pelo tempo e aqui eu encerro essa apresentação.